Transmitindo. Testando o somzinho. 1, 2, 3. Ver se aparece aí o nosso aviso. Foi? Só aqui. O aviso apareceu. O aviso apareceu? Então é isso aí, gurizada. Nós vamos dar uma esperada para o pessoal entrar. Quem nunca viu nenhum dos nossos estudos, nenhum dos nossas Bíblias Lives, fique à vontade para compartilhar e para assistir. E principalmente para comentar, né? Não tem problema não. Na verdade, seria até interessante. Talvez a gente só não tenha tempo para responder os comentários agora em vídeo. E até porque é bem provável que a sua dúvida mesmo, né, ela pode ter um contexto. Então, show de bola, compartilhou? Conseguiu compartilhar naquela tua lista de transmissão lá? Boa ideia, né? Se der, né? Não sei. Copiar o link, colar lá. E é isso aí. O som não estava alto, né? Eu acho. Então, beleza. Pessoal, então é o seguinte. Nós vamos para o segundo capítulo da primeira epístola de João. Então, no primeiro vídeo, nós fizemos uma conexão entre o primeiro capítulo, inclusive esse primeiro capítulo de 1 João e João, né? Vendo que tem bastante coisas que eram comuns entre as duas cartas. Então, entre o evangelho e entre a carta. Então, a princípio, a gente nota uma semelhança, né, entre os dois. Sobre o que eu estava falando no Bíblia Live passado, estava no capítulo 3, né? Que os homens, no versículo 19, que os homens amaram mais as trevas, isso? Show! E aí, qualquer coisa você pode pesquisar lá. Mas vamos para entrar no capítulo 2, então. Além de uma aguardadinha aí no pessoal, né? A gente já vai dando essa introdução. Nós vamos vendo que o apóstolo João, ele acaba no versículo 8, 9 e 10, colocando uma realidade para nós. E essa realidade ela vai entrar em sequência com o capítulo 2. Não é uma coisa tipo tão separada assim e nem de outro assunto que ele está tratando. Mas a princípio ele vem justamente falando sobre essa comunhão uns com os outros. Que eu creio que, querendo ou não, nós somos falhos, nós acabamos cometendo erros, né? Inclusive com pessoas próximas. Mas se nós dizemos que somos uma igreja do Senhor Jesus, né? Se nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós em comunidade mesmo, ou aqueles que aceitaram a Cristo verdadeiramente, porque o joio ele não vai ser considerado, né, como igreja do Senhor. Quando vier o Senhor, aquele que batiza com fogo, ele trará uma pá em sua mão e ele vai justamente limpar, né? Só que a título de salvação, nós vamos deixar esse, como é que eu vou dizer, é que não é um direito, né? Não é eu vou deixar essa questão com Deus, ok? Enquanto isso, nós vamos estudando as Escrituras para crescer nele, inclusive em sabedoria, em conhecimento, não é? Então vamos lá. No versículo 8, 9 e 10, quando o apóstolo João termina a carta, ele fala justamente 3 versículos que eles acabam ou nos deixando humilde ou nos deixando revoltados. Porque ele fala o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. São 3 versículos que geralmente, se nós pregássemos, vamos dizer assim, só esses 3, se nós lêssemos e refletíssemos sobre eles, nós já iríamos parar com toda essa briga, toda essa... Porque hoje nós vamos conversar bastante, inclusive sobre os anticristos. Exatamente. Segundo Pedro ali, a gente acabou conversando sobre os falsos profetas. E hoje nós vamos falar sobre os anticristos, que eles também são um tipo de falso profeta. Mas enfim, ou que no caso os falsos profetas também são anticristos. Obviamente nós vamos tratar também essa carta e esse capítulo
com o contexto que estava acontecendo na época. Então nota-se se estava acontecendo alguma coisa, senão João não tinha escrito. Nota-se que João queria alertar inclusive o povo. E ele acaba falando, vamos dizer assim, com a mesma propriedade que ele escreveu o Evangelho. Que ele escreveu aquele primeiro capítulo do Evangelho. Ao qual, se nós notarmos, né, o princípio, né, ele nos remete inclusive para a criação do mundo. No princípio. Show? Vamos indo. Então no capítulo 2, vamos finalmente começar ele. Lá no primeiro versículo vai estar escrito o seguinte: meus filhinhos, estas coisas... Que coisas? As coisas que ele estava escrevendo lá no primeiro capítulo. Vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Vamos dar uma pausa aí nesse primeiro versículo aí, vamos dar uma conversada também. Então quer dizer que eu posso fazer tudo errado agora e Jesus vai passar a mão na minha cabeça e vai estar tudo bem. E através disso eu vou alcançar a salvação. Bom, primeiramente a gente tem que ver que a salvação ela não é alcançada por obras. As coisas que obras que eu digo, por exemplo, nós tentamos notar e tentamos destruir um pouquinho dessa teologia que está sendo formada, ou essa não teologia que está sendo formada, em cima da salvação de obras. Por quê? Porque o crente de hoje, inclusive nos ramos pentecostais, ele vive com medo. Né? Ele, por exemplo, assim, eu fiz um ato bom, agora eu estou salvo. Eu pequei, agora eu não estou salvo mais. Não sou mais salvo. Agora eu fiz outra coisa, então, quem conquistou a tua salvação? Foi Jesus ou foi você? E mesmo nas obras arminianas, quando nós olhamos para o lado do livre-arbítrio, nós vemos que quando a pessoa escolhe fazer isso, é porque ela teve fé mediante a graça, e isso não acontece, vamos dizer assim, de uma maneira única, né? A pessoa virou uma pessoa perfeita agora. Tem todo um processo até nós alcançarmos, vamos dizer assim, a excelência, né? O varão perfeito, enfim. E hoje nós vamos ler alguns versículos aqui que muitas pessoas tiram, inclusive, do contexto para querer pregar o que eles querem. E a gente vai literalmente... Aliás, a gente não. O próprio Espírito Santo, o próprio João que escreveu isso aqui, o apóstolo João, ou São João, como alguns chamam, vai ler isso aqui. A gente vai ler isso aqui e vai ver o que ele está dizendo. Vamos lá para o segundo versículo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, né? Derrubamos talvez, né? Ou vamos dizer assim, jogamos um pouquinho mais longe a teoria da predestinação, no sentido da determinação divina, né? Então existem, lógico, algumas teologias formadas em cima disso, inclusive com João Calvino, né? E eles pegam o versículo de João 3,16, que o Deus amou o mundo de tal maneira, né? E vão falar o quê? Vão falar que não era todo mundo, era só os eleitos que Deus amou. Mas aqui João acaba no versículo 2 falando sobre não somente por aqueles que eram considerados justos, mas também pelo do mundo inteiro, a qual a gente acaba... Peraí, então vamos ter que rasgar mais uma página da Bíblia ou tentar inventar alguma coisa em cima para que a nossa doutrina seja aceita pela maioria. Não, né, meu amigo? É só estudar, é só ler, é só pedir sabedoria para o Espírito Santo, que logo, logo, eu creio que nós vamos ser educados pela graça, assim como o apóstolo Paulo fala, né? Vamos lá no versículo 3. E nisto sabemos o que conhecemos, se guardamos, que o conhecemos, né? Se guardamos os seus mandamentos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. A gente não guarda o mandamento de Jesus para apenas adquirir a salvação. Inclusive, quando chegou um jovem rico para Jesus e perguntou para ele o que ele fazia, né? Para ter a salvação, enfim, toda aquela história que ele acaba dizendo, Jesus, na verdade, ele fala assim para ele: guarda os meus mandamentos. E qual que seriam os mandamentos e tal que ele conhecia? Seriam todos os mandamentos que foram dados a Moisés, que Moisés, aliás,
deu para o povo, mas principalmente aqueles 10, né? Aqueles 10, inclusive, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisinha. Pesquisem na internet quais são os 10 mandamentos. Pesquisem, inclusive, na Bíblia quais são os 10 mandamentos. E diferenciem os 10 mandamentos das imagens que vocês olharam, porque muitos deles estão, inclusive, editados para quê? Para que alguma doutrina que não é de Cristo, que não é de Jesus, que não foi pregada, inclusive, por Moisés e nenhum profeta, está sendo anunciada, né? Enfim, não vamos entrar nisso para não ir tão para frente, porque em 10 versículos nós fizemos 1 hora, né? Na Bíblia passado, imagine nesse aqui. Então vamos lá. Quando que a gente sabe que uma pessoa conhece Jesus? Quando ela conhece os seus mandamentos. Você pode dizer para mim, Dudu, mas Jesus, ele resumiu todos os mandamentos em 2. Amar a Deus e o segundo, né, semelhante a esse. Amar ao próximo como a si mesmo. Sim, realmente. E eu pergunto, né, num tom meio que desafiador assim, nós temos cumprido isso? E aí? Nós temos realmente cumprido isso? Porque quando a gente entrasse falar sobre coisas do mundo aqui, alguma coisa assim nesse sentido, que muitos tiram esse versículo para, enfim, nós vamos notar que sem querer a gente acaba entrando em outro tipo de idolatria, outro tipo de fé. E até, se eu não me engano, o apóstolo João é muito claro. Pelas palavras de Jesus, inclusive, não é possível servir a dois senhores. Acho que o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre Mamon, ele fala isso também. Quando Jesus vai falar sobre as riquezas, né? E quando Paulo fala sobre... Não é possível, aliás, é impossível servir a dois senhores. E que isso fique muito claro na nossa cabeça. Que isso fique muito nítido na nossa cabeça. Porque às vezes nos faz errar. Não é só o dinheiro que nos faz pecar. E é isso que esse segundo capítulo está falando. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Aliás, digo até mais, o único intermediador entre Deus e os homens. Sem medo. E agora no versículo 4 do capítulo 2 dessa primeira epístola, ele fala o seguinte: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Não guardamos para que realmente a gente alcance a salvação pelos nossos próprios méritos. Mas por quê? Seria um relacionamento com Deus? Seria entender o que Deus quer e cumprir a vontade de Deus? E aí? Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Eu não sei se foi jogo do tradutor escrever assim, mas isso ele não aponta necessariamente para o outro, né? Ele aponta para você, ele aponta para mim, ele aponta para nós mesmos. Ele fala, nisto conhecemos que estamos nele. Existe uma teologia da qual eu fiz parte quando me converti, que era do Jesusinho colorido, que era do Jesusinho que aceitava tudo, que era amor, paz e amor, enfim e tal. E não queria, né, inclusive, nos educar, nos mostrar qual é realmente o caminho que nós devemos andar. Mas de outro extremo, né, as pessoas acabam usando alguns versículos, inclusive não julgueis e tal, enfim, existem os caras que querem julgar. E isso é natural do ser humano, né, do ser humano. A gente quer julgar o tempo todo, qualquer coisa. Opinião política, vocês podem ver agora pelas redes sociais, opinião política, se os cachorros merecem comida ou não. Lutar pelo que é justo é bom, tá? Então continua. Mas, enfim, a gente quer dar pitaco. E o pitaco, literalmente, antes de dar o pitaco, pede sabedoria a Deus. Que tal? Porque a gente é malvadinho às vezes, a gente faz uns comentários maldosos às vezes. Né? Vamos lá no versículo 6, porque tudo isso tem um contexto, tá? E esse contexto a gente vai compreender da mensagem, por isso que a gente fez uma pequena introdução do final do capítulo 1.
E agora a gente está no capítulo 2 dessa primeira epístola de João. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Agora eu me lembrei da música do Padre Zezinho lá, né? Ah, meu Deus, ele é padre, tá citando os padres agora. Meu Deus, cara. Eu não sei quanta ignorância gospel tem entrado na tua vida, mas para com isso, para com isso. A música do Padre Zezinho, ela falava o seguinte: andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. Será que realmente nós temos feito isso? E aí? Vamos lá para o versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. Opa! Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Opa, Dudu, agora no contexto e olhando aqui para esses versículos, agora eu compreendo. Realmente ele estava falando do que já foi citado. Então em Deuteronômio, e se eu não me engano, não vou lembrar se é o próprio Levítico, mas em Deuteronômio eu sei que tem, se eu não me engano. É que eles estão não necessariamente juntos, né, mas divididos a princípio. Não divididos, né, enfim. Mas fala sobre amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Inclusive essas pessoas aí que você acha que não merece. Inclusive o Dudu aí, que de repente está filmando, está fazendo essa live. Show? Inclusive a pessoa que você tem excluído porque ela não pratica as mesmas obras de justiça que você pratica. Reflita sobre isso. Reflita se realmente a gente está cumprindo esses dois grandes mandamentos. Vamos lá. Versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Está com a tua Bíblia aí, amor? Lê para mim o versículo 8 aí. Versículo 8. E, no entanto, é um mandamento novo, que vos escrevo, porque é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam, e já brilha a luz verdadeira. Isso. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Acredita-se, né, que as epístolas elas possam ter sido escritas um pouquinho mais longe, né, lá no ano 90, mais perto do ano 100 e tal. Mas alguns atribuem lá mais ou menos ao ano 60, o que eu duvido muito, mas a princípio era no começo. Jesus mal tinha ressuscitado e João tinha que escrever epístolas, escrever cartas dizendo, olha, aquele que continua com essas práticas, ele ainda está nas trevas. E isso acaba sendo às vezes muito duro para a gente ouvir, porque a gente só quer ouvir palavra de bênção, palavra de vitória. E essa é a palavra de vitória. Cristo venceu, ressuscitou. Não morreu para que a gente continuasse pecando, para que a gente continuasse no erro, para que continuasse nas trevas. Não foi por isso que Jesus morreu. Igual um dia que nós estávamos aqui no sofá conversando com pessoas de outra, sei lá se é denominação, religião, alguma coisa assim. E eles estavam dizendo ainda bem que Jesus morreu, porque senão a gente não tinha evoluído, alguma coisa assim nesse sentido, que seria a doutrina deles. E eu disse, se você não tivesse pecado, Jesus não teria morrido. E você está comemorando a morte dele? Vamos continuar? Vocês estão entendendo o que João está falando? Porque se vocês não entenderam o que eu estou falando, está tudo certo. Mas o que João está tentando expressar aqui... Versículo 9, então, né? Agora versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Ei, geração do amor, do Jesus colorido. E isso não tem nada a ver com bandeiras de alguma coisa lá. Vocês ouviram esse versículo aqui? Está na luz e nele não há escândalo. Quem ama seu irmão. Quem ama o seu irmão não vai querer que ele se perca. Ou vai? E aí, se teu irmão da tua família estiver caminhando para a direção de um buraco que você sabe que ele vai morrer, você vai deixar? Você vai dizer, opa, você pode fazer isso.
Pode à vontade, se você quiser, pode ir, pum, né? Igual a, sei lá, teve uma bispa, sei lá o que era, lá que pulou na piscina lá. Faz igual o pulinho da bispa. Pode pular de cabeça. Mas, cara, você vai morrer. Desse jeito. Esse aqui a gente não tem muito tempo para fazer as comparações, eu nem sei porque que eu tô parando tanto. Mas eu creio que isso tem uma finalidade. Show? Vamos lá. Claro que vai ter a finalidade do contexto que a gente vai estar falando, né? Eu tô dando os outros exemplos, porque às vezes os exemplos que a gente acha muito implícitos na Bíblia ou dentro do que era o contexto da época, fica muito longe da realidade atual que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá! Versículo 11, então, quem aborrece... Aqui. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir. Isso. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Lembram dos falsos mestres? Lembra que o cara que seguia o falso mestre, se o mestre caísse no buraco, por isso que eu dei esse exemplo, inclusive, ele caía junto? Lembra disso? Lembram das palavras de Jesus? Quando ele estava, inclusive, corrigindo os religiosos da época? Porque os religiosos da época eram dotados de autoridade por serem da tribo de não sei o que, enfim, blá blá blá. Mas hoje você não pode perguntar. Você não pode perguntar para algum líder. Senão ele te deixa no vácuo. Ou ele responde de uma maneira bem complicada. Estão apacentando vocês mesmos? É isso? A conta chega, meu amigo. A conta chega. E eu estou falando isso em amor, inclusive. Versículo 12. Filhinhos, escrevo... Mais uma vez, né? Ele dá uma raquete de todo jeito. Para cima, para baixo, dos dois lados. E aí ele dá uma pegadinha mais leve aqui. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. É por vocês sim, não é para que você seja o centro do amor de Deus e isso e aquilo, igual a gente tem ouvido falar em algumas pregações de muitas pessoas e tal. Mas é inegável o fato de que Jesus morreu por você. Sim, pelo caráter dele, porque ele não podia negar a ele mesmo, inclusive o plano redentivo. E não tem nenhuma outra doutrina que vá falar outra coisa, a não ser as que... Eu nem sei se eu chamo de seitas. Porque elas não aceitam a si mesmas. Uma, no livro, condena o pecado de Salomão, condena o pecado de Davi. E aí o grande profeta vai lá e comete os mesmos pecados. Eu não entendo de onde saiu isso. Eu só entendo que é mutreta. Mas enfim. Continuando. Pais, escrevo-vos, que bonito isso, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Quem que é desde o princípio? Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Por que eles venceram? Venceram por méritos próprios, porque eles estão usando agora um crucifixo, porque eles estão com a camisa da, sei lá, várias marcas aí, não vou falar, não fale. Várias, enfim. É por isso que eles venceram o maligno? Já vi muito congresso, hein? Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. João sabia para quem ele estava escrevendo essa carta. E se vocês compreendem dentro dessas pessoas que estão lendo essa carta, vocês vão entender qual que é o contexto que ele vai entrar sobre os anticristos. Vamos nessa que tem folha ainda. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Opa! Por que então que eles venceram o maligno? Porque a palavra de Deus estava neles. Não por outra coisa, não por outro motivo.
porque a palavra de Deus estava neles. E lembra o que João acabou de falar? O que ouvistes desde o princípio. O que não é mandamento novo. Estão sacando? Pegaram? Não ameis, agora no versículo 15, né, pra gente entender, já que a gente já está fazendo a conexão entre o primeiro capítulo, o segundo capítulo, inclusive até o Evangelho de João está entrando nesse aspecto aí. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E esse é o versículo para defender doutrinas, defender regras que nunca estiveram na Bíblia. Esse é o versículo que a galera pega para... Enfim. E sabe qual que é o problema disso? É que provavelmente a tua instituição religiosa, se caso ela formar um conjunto de regras, caso ela explicar de onde é que está saindo essas regras, você vai achar o seguinte. E esse que é o maior problema. Você vai dizer assim, a regra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eu estou seguindo. E aí quando Jesus pedir para você dizer, então beleza, vai e vende tudo que você tem e me segue. Você vai se entristecer e dizer, não, esse Jesus eu não sigo não. E aí vai seguir outro Jesus, que não é esse Jesus bíblico. O pepino não é fazer essas regras, ou mostrar que, vamos dizer assim, realmente elas têm esse respaldo bíblico, mas é que aos poucos, nós vamos nos tornando legalistas. Quando eu tenho um relacionamento com Deus e eu entendo fazer algumas coisas porque eu sei que agrada a Deus e outras coisas são abomináveis diante de Deus, eu começo a entender quão pecador eu sou. O quão problemático eu sou. E pode ser que você não compreenda por que Jesus fez tudo o que fez. E por que esse chamado, esse pedido, essa mensagem está chegando a você. Mas ele, diferente de mim, pode ser a única pessoa que te reconheça, que te entenda. Porque muitas pessoas chegam a Cristo por vários motivos. Vários motivos. Teve o que chegou porque aconteceu uma situação ruim na família, a família rejeitou e ele enxergou paternidade em Deus. Ou porque ele nunca teve essa figura e viu em Deus. Se chegou a Jesus porque recebeu uma cura. Se chegou a Jesus porque não tinha amigos e agora tem. Mas verdadeiramente estão em Jesus? Estão em Cristo? Essa é a questão. Que todos, não é só os que a gente acha mais pecador. Sabe por que eu digo isso? Porque agora a gente está falando sobre as coisas do mundo, mas as coisas do mundo elas estão muito impregnadas em nós. E quer ver como você possivelmente já foi o cara de pé lá no templo dizendo, eu não sou como este? Porque a gente também vive uma idolatria intelectual. E infelizmente a teologia tem ido para esse ramo. Não é que é ruim estudar a Deus. Não, lógico que não. Mas agora a gente tem os nossos novos Jesuses. O que eles anunciam é verdade. Cuidado, meu amigo. Faça igual os bereanos. Vai lá na escritura, pesquisa para ver se realmente aquilo é verdade. Mas enfim. Essa idolatria é o seguinte, ó. Escuta aí, Deise, escuta aí. Possivelmente, é bem possível que se você acha uma pessoa letrada, uma pessoa que estudou, uma pessoa que está buscando conhecimento, você diz assim, a gente entra numa espécie de idolatria intelectual. A gente acha, coitados desses pobres aí, não leram os livros que eu li. Quantos livros já que eu li? Olhe só para minha biblioteca. Posta a foto da biblioteca. Uma idolatria ao corpo, inclusive, né? Não é mal você cuidar da sua saúde, não é mal você construir um corpo, esculpir um corpo. Mas sendo cristão, o que tem sido o teu foco nos dias? O exercício físico, por exemplo, eu falo como educador também, ele traz vários benefícios. Inclusive aqui, ó.
Vários. Mas realmente, os atos que nós temos tomado. Eu até ia dizer pra Daís que esse dia a gente foi treinar e esqueceu de tirar foto, né? Puxa vida. Porque se não provar pro mundo que nós tiramos essa foto aí, meu Deus. Enfim, e não faz mal nenhum tirar foto e postar. Só que cuidado. A gente pode assumir o estado de... Eu sempre brinco assim de Adão e Eva, sabe? Mas não quer dizer que eu, se não estivesse no Éden lá, não tinha pecado também. Mas o estado de Adão e Eva é o seguinte, é você achar que você não faria as coisas erradas. E o estado de Adão e Eva é muito pior do que esse. Porque eles querem, eu digo eles, mas vocês entenderam já o que eu quero falar. Eles querem ser igual a Deus. Deus é todo poderoso. Então, o Duduzinho, bonitinho, terno e gravata, quer dominar as outras pessoas. A gente quer ter domínio sobre as outras pessoas. Onisciente. E as redes sociais estão aí pra gente ver isso, cara. A gente quer saber de tudo que ocorre na vida das outras pessoas. E é por isso que tem dado tão certo aí as nossas redes sociais, talvez. Quer saber tudo, tudo que é falado, tudo que é isso, tudo que é aquilo. Talvez para dar aquele pitaco, né, que a gente estava falando antes, mas quer saber o que as pessoas estão fazendo. E tem gente que está ficando, inclusive, famoso, né, que é uma pobreza, às vezes espiritual, às vezes pode ser riqueza, mas muitas vezes é pobreza, em dizer assim, fui ali no banheiro, fiz minhas necessidades, check, sei lá o que os caras falam hoje em dia. Necessidades, check, olha lá, fui no banheirinho. Se não me engano, o Rodrigo Silva é arqueólogo, teólogo, enfim, deve ter pós-doc, tem umas 3 mestrados, sei lá, enfim, não sei bem certo. É porque isso impressiona as pessoas também, né? A gente quer postar os nossos diplomas na rede social, para que as pessoas vejam e nos reconheçam. Lá na nossa descrição, em vez de estar alguma coisa mais humilde, justamente está a nossa descrição. É bom, claro, para a pessoa, porque a gente usa muito isso para continuar trabalhando, né? A gente sabe que a gente precisa trabalhar duro para que possa dar sustento para casa, para que talvez você e eu honre a Deus com o nosso dinheiro, e isso não quer dizer muitas doutrinas das quais a gente tem visto dentro de algumas, enfim, né? Então, minha braba aí também, tá braba? Tá braba aí, já comenta aqui, não, já... Enfim. E a gente tem dado atenção realmente ao que Jesus quer que a gente faça na vida, na nossa vida? Por exemplo, no trabalho, né? Eu tava escutando uns rap aí cristão, e já me condenaram já, né? E eu tava analisando as letras, sabe? Eu já passei por alguma coisa parecida, sabe? Mas eu nunca cheguei a ser os bandidão que falam nas letras ali, né? Mas eu já tive muita coisa, eu tive muitos amigos, inclusive, que eram amigos por interesse. Às vezes o interesse de não ficar sozinho realmente, porque é triste, você sabe. Agora na pandemia a gurizada tá sabendo como que é esse negócio de ficar sozinho. Mas de que andavam porque tinha money, andavam porque tinha carro. E você vê isso dentro da igreja, cara. Dentro da igreja, entre aspas, né? Dentro das instituições religiosas. É meio complicado. É meio triste, sabe, lidar com o ser humano. Porque nós somos todos errados. E se não fosse, igual eu disse na Bíblia passada, a graça do Senhor, nós seríamos consumidos. Nós seríamos muito pior do que Sodoma e Gomorra, muito pior do que o mundo que era antes de Noé ali. E leia essas passagens para saber o que se passava naquilo. Existe também um outro teólogo que diz que nós estamos no jardim de infância de Sodoma e Gomorra. Que nós somos muito piores. Seria cômico se não fosse trágico. Mas vamos indo. Ok. Então tem aquele velho chavão ali no versículo 15, né, do segundo capítulo da primeira epístola de João. E no versículo 16 ele vai falar o seguinte, leia um contexto, e por isso eu vou ler dessa maneira. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, o que a nossa vida almeja, o que nossos olhos almejam, o que a gente pode usar até as obras da carne, que está lá em Gálatas, né? Muitas daquelas coisas, elas não provêm do Pai. Só que a gente está nesse meio aí. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. A gente tem que tentar, inclusive, servir mais a Deus. Versículo 17. Aí ele fala, calma, e o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui ele está fazendo um jogo, inclusive, entre esse advogado que ele começou falando e entre o juiz, que vai ser demonstrado, que vai ser mostrado, inclusive, né, no futuro. Mas e aí? Qual que é o problema? Por que João escreveu tudo isso aqui? Claro, Dudu, que eu tirei alguns ensinamentos. Mas e agora? Por que ele deu essa introdução sobre amar as outras coisas? Sobre seguir os mandamentos de Deus? Por quê? E agora ele vai falar. Versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Lembra da profecia de Joel? E eu vou dizer isso para que as pessoas não sejam bobas e não caem... vocês lembram de Atos 2, né? Que o Espírito desceu e tal, ouviu um som, né? Enfim. E desceram, né, línguas repartidas como de fogo, pousando sobre a cabeça das pessoas. E eles começaram a falar em novas línguas. E, enfim, dentro de tudo aquilo lá... Pedro estava pregando e teve um acúmulo de 3.000 almas, que possivelmente teria mais gente, mais 3.000 almas que foram aceitas, enfim. Várias coisas assim nesse sentido, né? Vocês lembram disso, né? Deixa eu só ver aqui como é que eu vou explicar para vocês. Na profecia de Joel, inclusive, ele vai falar que nos últimos dias, os jovens profetizarão, não? Os velhos terão sonhos, enfim. E o Espírito de Deus seria derramado, né, nos últimos dias. E aqui, João está falando da última hora. Então, nós devemos até recorrer ao livro de Daniel, livro de Apocalipse, para acabar entendendo o que é o tempo para Deus, né? Então, quando a gente vê que para Deus um dia é como 1.000 anos, se é que a gente vai interpretar isso como uma literalidade, ou inclusive como talvez a essência da mensagem, que chega a ser absurdamente maior, né? Enfim, porque Deus ele não é escravo do tempo, né? Ou é? Enfim, quando a gente vê isso, a gente para de olhar para essas pequenas heresias que vêm surgindo com o tempo de... É que eu não quero bater, entende? Eu só quero argumentar. Cuidem com o que é avivamento. Cuidem muito com o que é o avivamento. E quando ele falar, aviva, Senhor, a tua obra, essa é a obra do Espírito Santo. Não é produzido por mãos humanas. Por que eu estou dizendo isso? É porque estão fazendo congressos, estão fazendo encontros, estão fazendo esquemas, prometendo avivamento. E eu acho engraçado. Sabe o que eu acho engraçado? Não é isso, fazer isso. É que as mesmas pessoas que se dizem avivadas chegam e pecam horrores. Publicamente. E não é condenar essas pessoas. Óbvio que não. Mas é dizer, meu amigo, nós estamos sentados aqui, quem sabe nós estamos até no mesmo barco. Mas nós vamos ter que melhorar muito. Primeiro, parar de pregar aquilo que não é para ser pregado. Primeiro, anunciar a mensagem do Evangelho. As boas novas, sim. João não está falando disso. Mas anunciar e continuar pregando que nós necessitamos nos arrepender. Foi isso que Jesus pegou e falou, arrependei-vos. Foi isso que João Batista falou, arrependei-vos. Mas não.
hoje em dia a gente não sente mais arrependimento ao pecar. E isso é problemático. Segundo João aqui, se a gente fosse analisar cruamente, você está nas trevas ainda. Não passou para a luz. Isso quer dizer que você não vai errar? Não. Não é isso necessariamente. Mas é algo que deve ser muito bem analisado. Então João faz todo esse processo para falar sobre o anticristo, que necessariamente pode ser que não seja um homem, seja um domínio em si, né? Depende da interpretação que nós vamos ter. Obviamente esse domínio pode ser que esteja um líder, claro, né? Mas enfim, aqui ele fala de anticristos. E quem são esses anticristos? Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós. O meu autor aqui, o tradutor, ele coloca um ponto e vírgula aqui. Aí muitas das pessoas vão usar esse versículo para dizer, tá vendo? Aquela pessoa lá que saiu do meio da instituição aqui, tá lá não sei aonde, é um anticristo. Tá de brincadeira? É sério mesmo? Vamos continuar. Porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Esse ficar, ele pode ter o sentido, inclusive, de ficar nesse lugar, alguma coisa nesse sentido, mas muito mais de permanecer em Cristo, porque era o que João estava falando. Eu não estou tentando contornar a situação aqui. Primeiro que a epístola foi escrita para alguém, né? Para alguma comunidade nesse sentido. Mas para que a gente não fique brigando por causa disso, vamos ler os versículos agora consequentes, inclusive para ter essa ideia de que João estava falando nesse sentido. Ele apontou os anticristos, disseram que eles saíram dentro deles e agora eles não estão mais entre eles. Mas por quê? Quem são? E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Opa! Parece-me que, obviamente eu li os outros versículos, né? Mas que João está querendo dizer alguma coisa. Parece que alguém está pregando alguma verdade que não é verdade. E é por isso que eu falei de tanta coisa ali no passado, ali, tá? Um pouquinho anteriormente. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Tá aqui. Calma, né? Ninguém estava falando de sair da instituição e ir para outra, até porque muita gente diz, eu não levanto bandeira, nós pregamos a união e tal. Eu disse, então por que você acha tão ruim a outra pessoa ir para lá, se é que são irmãos? Mas enfim, vamos continuar. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, né, para as pessoas que gostam de profecias, gostam disso, gostam daquilo, que analisem esse segundo capítulo de João, porque nesse versículo 22 ele revela o que ele estava tentando falar. Por isso que a gente não pode fazer recortes, necessariamente tirar só um versículo e acabar pregando aquele versículo de uma maneira muito isolada. Isso pode ser muito perigoso, inclusive para a igreja. Agora sim, para a igreja. Qualquer que nega o Filho, nossa, esse aqui entra agora batendo na maioria das... Não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Esses dias eu tive prazer de ouvir isso na mesa, né? Embora de uma maneira com a junção de outros versículos em si, né? Mas essa mensagem é top. Quem era o Cristo? E aí? Pesquisa aí. Quem é o Cristo? E agora a gente vai negar que Jesus é o Cristo? Aliás, aquele que nega que Jesus é o Cristo, aquele que nega que Jesus vem em carne, o que acontece? Não tem o Pai. Então pode pregar Yud Re Vav Re, YHWH, e traduzir do jeito que você quiser traduzir, meu amigo, que a princípio é o que João está falando. Esse é o anticristo. E daí surgirão muitos anticristos, assim como tem surgido. Assim como tem denominações que dizem porque através da profecia elas têm crescido numerosamente. Poderia ser um chavão de qualquer uma delas, porque as pessoas tendem a se apegar a muitas coisas, menos a Jesus, né? Mas esses são os anticristos. Nossa, me vem uma das denominações aqui muito pesada, inclusive nesse aspecto aqui.
Então pensem com cuidado. Bem duas, né? Mas uma delas é complicada. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. É um denário, meu amigo. É um denário. Não para que você possa comprar, mas foi isso que ele te prometeu. Então lembre dessa história. Ele te prometeu um denário, prometeu a mim também, prometeu a outro, a todos. A todos o quê? Os que estiverem em Cristo. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, no contexto, a gente acaba agora concluindo que realmente tinham pessoas naquela época que estavam dizendo que Jesus não era o Cristo. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Essa unção, ela só tem poder, literalmente, se ela condizer com as Escrituras. Porque se eu negar, por exemplo, que Jesus é o Cristo e eu dizer que eu sou ungidão, até porque a gente nem pode dizer isso, né? Está incorreto, está errado. Eu não estou condizendo com o restante do Evangelho. Né? Por mais que os homens tentem enfiar mais sei lá quantos livros aqui dentro, não está condizendo com a mensagem, inclusive, de que Cristo pregou. É o amor? Sim. Né? Esse Deus, né, que daí tem os dois polos, esse que é o problema, né? A pessoa que é muito amor e aceita tudo, e a pessoa que é muita justiça e quer a condenação de todo mundo. Calma, Deus é quem vai julgar. Mas, antes disso, Ele nos exortou. E por Ele ter nos exortado, nós conhecemos a verdade. Aliás, nós só conhecemos a verdade se nós estamos nele. E nós só estamos nele se, o que o apóstolo João falou nessa primeira epístola? E aí? Se nós obedecermos os seus mandamentos, que não é um mandamento necessariamente novo esse, né? Ele fala daquele que já estava sendo anunciado aos pais. Amarás a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento. E há um segundo mandamento, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Show? Vamos continuar. Tá quase acabando. 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Uma das qualidades de um cristão é justamente dizer: eu não mereci. Uma das qualidades que você deveria demonstrar, inclusive, quando você acha que faz a Santa Ceia, que você acha que come a Santa Ceia em algumas instituições religiosas, é dizer: eu não mereço sentar à mesa. Mas, quem conquistou esse direito por você? Quem que ensinou a fazer isso? E agora, mais uma vez, né, aquele versículo que é usado como ameaça, inclusive, por alguns líderes religiosos, analisai o homem a si mesmo. Porque é isso que João está falando. É isso que esse segundo capítulo está falando. Que a gente analise a nós mesmos. Claro que estava acontecendo um problema aqui. Claro que tinham pessoas que estavam dizendo que Jesus não era o Cristo. Assim como tem pessoas que hoje dizem que Jesus não é o Cristo. Mas calma. Enxergue aquela pessoa. Enxergue você mesmo como uma alma preciosa para Deus. E, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqui, outra vez, salvação por obras? Não. Os frutos. Esses são os frutos. É assim que a gente vai ler Tiago 2. Que fala sobre as obras conquistarem relativamente, né, essa salvação. Mas é que não são elas. É o que é produzido pela fé nos crentes. Os frutos. Entendem? Quando a gente for começar o capítulo 3 na próxima live,
Nós vamos ver, inclusive, o que tem sido pregado, o que tem sido falado por João agora nesse primeiro e no segundo capítulo. Ele dá todo o sentido agora para o capítulo 3. Para quem realmente é filho de Deus, isso e aquilo. Show? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho tempo, porque eu esqueci de ligar o temporizador. Nós vamos ler aqui um comentário bíblico de Chad Owen Brand. E ele vai falar, um cristão pode ter a certeza da salvação? Ele vai escrever sobre isso, é uma paginazinha só. Isso não vou ter paradas aqui a princípio, porque eu geralmente comento a escritura e não necessariamente comentários de outras pessoas, né? Então a gente vai ler aqui e ter uma ideia do que essa pessoa escreveu e conferir agora na escritura depois se a gente pode ter essa certeza. Um cristão pode ter a certeza da salvação? Então ele escreve o seguinte: as escrituras as escrituras ensinam que os cristãos são salvos pela graça de Deus, a qual temos acesso depositando a nossa fé em Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. Aí você pode conferir em Romanos 3, 21 ao 26, em Efésios 2, versículo 8 e 9. As escrituras também ensinam que nós podemos perseverar nessa fé, uma vez que mediante a fé estamos guardados nas virtudes de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Pode ver lá em 1 Pedro, que a gente já comentou, né? No capítulo 1, versículo 5. Mas podemos saber com certeza que verdadeiramente pertencemos ao Senhor e que no final seremos ressuscitados para a vida eterna. Será que nós sabemos disso? Nós podemos saber com certezas? Pelo menos segundo o autor, ele vai dizer o seguinte: a resposta é sim. Os autores do Novo Testamento estavam convencidos de que a certeza está disponível aos crentes. É por isso que João escreve, é por isso que Lucas escreve, é por isso que Marcos escreve, é por isso que o apóstolo Paulo escreve. É por isso que muitos deles, seja pela tradição cristã ou inclusive pela Bíblia relatando as suas mortes, né? Temos muito poucas, acho que Tiago, enfim, e o restante na história da igreja, na tradição da igreja, mas muitos deles deram a vida, inclusive, por quê? Eu disse que eu não ia comentar, mas eu não consigo. É porque eu posso, creio eu, enriquecer um pouquinho o texto nesse sentido, né? Mais teológico da ação. Dar a vida por uma mentira, eu acho que ninguém daria não, hein? O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então conclui-se a notável discussão daquele capítulo com essa declaração, nos versículos 38 e 39. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Obviamente, analisem o contexto. João também estava convencido de que os crentes podem ter essa certeza. Ele escreveu: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E agora vocês podem conferir isso, então, no capítulo que hoje a gente estudou. Capítulo 2 da primeira epístola de João. Versículo 3, mais precisamente, né? E novamente nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. E isso a gente vai conferir no versículo 14 do capítulo 3 dessa primeira epístola de João. E é por isso, né, que foi tão bem colocado esse artigo aqui. Como podemos receber essa certeza? Será mesmo? Da mesma forma como os médicos testam sinais de vidas, procurando indicadores de saúde, também há vários indicadores de sinais vitais nas Sagradas Escrituras, que testam a saúde espiritual, inclusive. Aqui ele aponta 3. A Bíblia diz que devemos nos examinar para verificar se estamos na fé. A gente pode então conferir o 1 Coríntios do capítulo 9, do versículo 24 ao 27, 2 Coríntios do capítulo 3, versículo 5 e vários outros, mas enfim. Não há nada de errado em um cristão parar de tempos em tempos e se fazer essa pergunta: eu estou indo bem espiritualmente? O problema é quando a gente para de se fazer essa pergunta, né? E é absolutamente correto fazer isso. Nessas ocasiões, não estamos procurando a perfeição, mas apenas sinais de que Deus está fazendo, deixa eu adicionar aqui, em nós a diferença. Segundo, estamos andando em obediência a Deus?
os que amam obedecem a ele. Já vimos 1 João hoje. Este é um teste objetivo. Novamente, nós não estamos procurando a perfeição, uma vez que tornar-se como Cristo é um processo que dura uma vida inteira. Romanos 8, capítulo 8, 29 e 30, para vocês darem uma olhada. E no capítulo 3 a gente vai estudar isso, de 1 João. A pergunta é, a obediência a ele realmente é o que eu desejo, mais do que qualquer outra coisa? Será que realmente eu olho para aquele primeiro versículo e penso, eu estou amando a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento? Ou eu só estou usando ele de chaveirinho? Ponto 3. Temos a sensação de que verdadeiramente pertencemos ao Senhor e Ele a nós? E aí? As Sagradas Escrituras ensinam que, se somos cristãos, temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo reside em nós. Romanos 8, 9. O Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. É o mesmo Espírito que nos capacita a clamar Abba, Pai, ao nosso Pai que está no céu. Romanos 8, 15 e Gálatas 4, 6. As Sagradas Escrituras nos dão sinais vitais, objetivos e também subjetivos. E, inclusive, como João Calvino observou certa vez, a certeza vem com a fé. Eu não sei se o autor aqui realmente pesquisou Calvino, mas se estamos confiando apenas em Jesus para a salvação, isso traz consigo a certeza. Porque não é mérito teu, não é mérito meu. Na verdade, a gente nem merecia isso. Mas assim como o apóstolo João falou, nesses versículos, nesses capítulos, a gente acaba percebendo quem nós somos para realmente tomar alguma atitude com os nossos irmãos e mostrar que nós amamos os nossos irmãos. Não aceitando tudo, mas inclusive os corrigindo, porque isso que às vezes muita gente está fazendo é cair no buraco. Mas lembre-se do que Jesus falou. Primeiro, tira o cisco que tem no teu olho. E depois vai lá e tira o argueiro que está no olho do seu irmão. Amém? Então, um bom dia para vocês, uma boa tarde ou uma boa noite. E é isso aí.